Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um capítulo do Mundo Corporativo que hoje se dedica a pensar o que vai ser da gente, a pensar o que será das empresas, como a gente vai se adaptar a todas as transformações que estão no nosso entorno. E para a gente fazer este pensamento, para a gente fazer esta reflexão, nós trouxemos aqui no estúdio do Mundo Corporativo o Vanderlei Passarella, que é conselheiro de empresas, mentor de executivos e que tem se dedicado a esse tema ao longo de sua carreira. Aliás, o Vanderlei Passarella é autor de 4 livros. O quarto livro que ele lançou é esse aqui que eu tenho em mãos, A Reinvenção da Empresa, livro que ele escreveu em parceria com Paulo Monteiro. A Reinvenção da Empresa, Projeto Ômega, livro esse editado pela Évora, que está aqui comigo também em mãos. Vanderlei Passarella, desde já, muito obrigado pela sua gentileza de estar conosco aqui no Mundo Corporativo. Um bom dia. Bom dia, o prazer é meu, Milton. Muito legal estar aqui com você e com todo esse público, compartilhar essas ideias aí sobre a reinvenção. Vanderlei, você fala em a reinvenção da empresa. Se as empresas têm que se reinventar, eu que sou funcionário de uma empresa tenho que me reinventar também. Você que é um gestor, um executivo, um profissional, também tem que se reinventar. Com certeza, e isso é intrínseco, né? As empresas são compostas de pessoas, então falar em reinventar uma pessoa jurídica é como se fosse reinventar algo que não tem concretude, né? A concretude está nas pessoas, então reinventar uma empresa passa por reinventar as pessoas, as filosofias, os paradigmas, enfim. E com esse mundo, com essa transição e mudança rápida, quer dizer, se reinventar tornou-se uma tarefa às vezes árdua, que pode gerar até estresse, e não deveria ser dessa forma, né? Então acho que isso é algo para se pensar sim. Por que a necessidade da reinvenção? A necessidade da reinvenção é porque, nós estamos mudando a forma como a gente encara o mundo, como a gente encara as relações entre as pessoas, como a gente encara nós mesmos, principalmente. Eu acho que isso é um ponto de evolução muito importante, né. A gente vê rapidamente as novas gerações que chegam ao mundo do trabalho, já chegam com outra filosofia, outra ideia, né, outra forma de como que ela se relaciona com o dinheiro, com a família, com o conhecimento, com o trabalho. Então isso tudo vai causando essas transformações, né. No passado, a gente sempre, há não muito tempo atrás, pensava assim: "Não, eu vou comprar minha casa, né, eu vou começar a trabalhar, juntar um dinheiro". Hoje a nova geração já não pensa dessa maneira, não pensa mais em comprar carro, pensar em comprar casa. As pessoas, os jovens estão buscando experiências, né, e essas experiências conectadas com aquilo que eles acham que são os seus valores. Então, isso tudo está em mutação, né, como esse exemplo é muito, para mim é muito claro, né, de por que se reinventar. Agora, as empresas não tiveram sempre que se reinventar ao longo do tempo para persistirem? Com certeza sempre se reinventaram, mas não com a velocidade, né, e nem talvez, com essa profundidade de se pensar. Por exemplo, uma empresa que produz aço, né, ela tem ativos fixos muito concretos, muito fortes, que está ali para serem, pagos em 50 anos, 100 anos até, né. Já, leva, vamos dizer assim, a uma posição muito mais, fixa, né. Agora, ao longo do tempo, as coisas estão ficando cada vez, mais fluidas, né, as relações estão fluidas, as coisas estão fluidas. Então, o que antes fazia sentido, por exemplo, em moda, né, hoje eu sou conselheiro de uma empresa de moda, e a gente fala: "Espera aí, será que essa marca ela vai durar?", né. Você lança uma marca com uma expectativa de vida muito curta, porque as marcas de moda vão cada vez mais tendo que refletir o espírito de quem está usando, né. O exemplo clássico também é a Lacoste, ela já não tem mais o clássico jacarezinho, ela tem vários outros animais para representar, né, porque a marca está em mutação. Então acho que isso é um ponto da necessidade de se reinventar, dado que a gente está agregando outras coisas, tecnologias, inteligência artificial, e fazendo com que a própria forma de trabalhar a energia, né, que antes era muito voltada aí a combustíveis não renováveis, hoje você tem inúmeras outras fontes que vão certamente dominar o mundo num espaço de tempo muito curto e vão colocar para trás, né, aquilo que o petróleo deixou como um legado sólido, né, como a gente já ouviu falar, né, que existe um marco oral, né, que fala: "A era da pedra não acabou por falta de pedra", né. Então a idade do petróleo também não vai acabar por falta de petróleo, foi porque outras coisas estão acontecendo. Agora, quando você falou lá no início de que muitas vezes essa transformação ou reinvenção tem causado estresse, mas não precisava ser assim,
Como a gente consegue viver nesses cenários, sendo ameaçado a todo momento, sem sofrer esse estresse? É uma boa pergunta e exige uma reflexão. Acho que talvez é mais uma inspiração para se pensar sobre isso do que propriamente ter as respostas prontas, né? Eu acho que uma coisa importante, Milton, é se pensar que para se reinventar constantemente e não ter estresse, é preciso, no meu entender, ver três coisas importantes. Primeiro, incorporar a tecnologia. A tecnologia está aí para te facilitar a tua vida, né? Então, quando você descobre novas tecnologias e incorpora elas de uma maneira natural, sempre com equilíbrio, né? Porque se você usar demais a tecnologia, você é escravo dela, né? Se você usar de menos, você deixa para trás um bem, um ativo que pode te ajudar. Então, acho que isso é importante. Segunda coisa que eu acho que para viver sem estresse é você eh, saber que para você ir mais fundo na necessidade de se especializar, entender melhor as coisas, é preciso ampliar a base. Ou seja, se a gente pegar a figura de um triângulo equilátero, né? Então, colocando ele de cabeça para baixo, a seta que vai no meio do triângulo, ela, para você poder mergulhar ela mais fundo, significa e manter o triângulo equilátero, você vai ter que ampliar a base. O que eu falo que é ampliar a base? Você abrir os conhecimentos, né? Antes a gente pensava que um especialista tinha que saber tudo daquilo e acabou. Hoje ele precisa fazer sinapses, ele precisa ir buscar uma relação mais multidisciplinar, entender que ele vai ter influências de outras disciplinas, né? Então, é aquela ideia da biomimética, né? Onde que estão as melhores embalagens? Na natureza. Então, os engenheiros projetistas de embalagem têm que se basear no que a natureza já tem. Então, ele vai buscar a biologia, vai buscar a ecologia, vai buscar outros conhecimentos. Então, é preciso fazer com que esse conhecimento especializado não fique uma camisa de força. Então, isso te relaxa de alguma forma. E o terceiro movimento que eu acho para não ter estresse é você passar a trabalhar mais focado, mais centrado, olhando mais para si mesmo, né? A gente está vendo o mundo fora mudando, mas você vai mudar também, né? Isso só consegue essa mudança se você se aprofundar nas suas próprias relações internas, no seu próprio autoconhecimento, na sua própria autodisciplina, na sua própria forma de como você encara as coisas, seus valores, né? E isso está sempre te dando uma oportunidade de você fazer as coisas menos estressado. Espera aí, não adianta eu querer mudar o mundo, eu tenho que olhar para mim, talvez mudar a mim mesmo antes, né, e fazer tudo de uma maneira bastante ponderada. Acho que isso é o ponto. Eh, existe um processo que eu devo desenvolver para estar preparado nessa mudança? Eu não diria que é um processo, eu acho que eu diria que é algo que tem que ser natural, né, olhar eu dei essas 3 variáveis, talvez existam outras e cada um talvez tenha um caminho diferente, né, acho que não tem fórmula de bolo. Mas, não é uma coisa que você pode chegar e falar assim: "Olha, a partir de hoje, eu vou me preparar para a mudança, vou me reinventar, e isso vou seguir um processo", né. Tem algumas etapas, né, como eu falei, de você, se preparar para isso, mas não que você tenha que se prender, cada um vai encontrar seu caminho. Agora, onde é que eu vou buscar esse conhecimento? Ele não está mais na faculdade? Ele não está mais na escola formal? Onde é que está esse conhecimento? Ou ele está nesses ambientes ainda? Esses ambientes eles estão também em transformação, né, a gente está vendo a eclosão de cursos cada vez mais diferentes, né, não tradicionais, cursos mais rápidos, ensino à distância, parcerias, mentorias, né, então você tem uma outra rede que se forma, né, de como você vai conseguir educação. Por outro lado, eu acho que, o jovem, né, ou até o executivo que já está aí com uma certa idade, tentando se reinventar, ele precisa, pensar primeiro e trocar muita ideia. Eu acho que uma das coisas que se fala muito hoje é o networking, né. Eu gosto de usar o networking, não somente visando benefícios materiais ou trocar, fazer negócio. Acho que o networking é muito importante para você trocar experiências, né, trocar experiência de vida, o que que você está fazendo, por quê, como é que você se sentiu, né. Encontrar um parceiro, realmente alguém que você possa desabafar profundamente, falar suas angústias, falar os seus problemas, isso também ajuda a repensar, a se reinventar, para onde que eu estou indo, para onde eu desejo ir, né. E ao mesmo tempo, eu acho que uma coisa que eu acho que é muito importante aí nesses meus anos aí de mentoria com executivos, eu acho que as pessoas têm que se preparar, primeiro, para viver com menos.
Acho que isso é muito importante, porque ao se preparar para viver com menos, você também não precisa ganhar tanto, né. Então, nesse ponto, você ganha uma independência financeira. A gente sabe que para sobreviver e ter um certo nível de conforto, que é extremamente útil e agradável, você precisa da questão monetária, tem uma questão monetária resolvida. Mas na medida em que você começa a olhar para frente e falar: "Espera aí, eu posso ter um jeito de me libertar, aonde eu me preparo, né, eu vou ter meus investimentos, vou ter uma série de coisas, mas também vou ter, vou me voltar para uma simplicidade voluntária. Espera aí, o que que eu realmente é preciso aqui e o que que eu posso me liberar?". Isso, de certa maneira, está colocado quando você disse lá também que hoje o próprio principalmente os mais jovens, já não têm as mesmas os mesmos desejos que nós tínhamos, o da propriedade, o de ter uma casa, o de ter um carro, ou seja, a ideia da propriedade tem um custo muito maior. A ideia do compartilhamento faz com que eu possa viver mais com menos. Perfeito, acho que é muito nessa linha e o jovem já vem com essa visão, né, talvez por ver os seus pais como sofreram, né, e os pais porque viram os avós, então a gente vem numa cadeia, né, onde eu entendo que, é preciso questionar isso tudo. E ao se preparar, né, pra poder viver com menos, você começa a liberar seu tempo para olhar para si mesmo, para olhar mais para descobrir outras disciplinas, como eu falei, para você poder mergulhar mais profundamente naquilo que você faz, criar mais sinapses, né, enfim, acho que isso é um dos componentes que eu vejo importante. É muito claro que nós temos que estar num aprendizado constante. Como aumentar a nossa capacidade em aprender, sabendo que a quantidade de informação é cada vez maior? Eu acho que é um pouco do que eu falei antes, né, da capacidade de você, ampliar os teus horizontes com outras disciplinas, com outras visões de mundo, né, e ao mesmo tempo também abrir mão de querer saber tudo, né. Eu acho que, ao mesmo tempo que você amplia é um paradoxo, né, eu preciso ampliar meu conhecimento, criar outras sinapses, mas espera aí, eu não tenho todas as respostas, né, eu sou parte de um processo, né, eu posso, comprar um conhecimento ali, adquirir outro lá, e viver menos estressado, né, vivendo: "Olha, eu vou encontrar esse meu caminho aqui, essa é a forma que eu posso contribuir, essa é a forma que eu posso monetizar o meu conhecimento", que isso é importante, mas não viver em função só disso. É capaz de você é uma pessoa que é capaz de ter amplos interesses, né, e esses amplos interesses vão te preencher de uma forma melhor, né, e não te deixar, levar por essa onda, né, de querer saber tudo. Acho que isso é um ponto. Uma das questões das quais você se debruça é mostrar como a gente pode desenvolver essa agilidade do aprendizado, Uhum. né. Essa agilidade, ela está relacionada ao meu desejo pessoal, eu sou forçado pela empresa, o mercado que gera isso, como é que funciona isso na cabeça da pessoa? Eu percebo de repente: "Olha, eu preciso aprender, não tem jeito", é eu que percebo isso? Sim, você colocou a coisa de uma maneira bacana, porque acho que tem uma força externa, né, que vem da própria dinâmica da empresa, como a empresa está se reinventando e ela está se preparando para um mundo diferente, ela te coloca uma certa pressão para você se reinventar, né. Mas ao mesmo tempo também nasce dentro de você, porque você percebe que, de uma maneira muito parcial e muito voltada a um único objetivo, você não é feliz, né. Acho que vem à tona essa ideia de que: "Olha, como é que eu posso fazer para estar atualizado nesse mundo que muda, mas ao mesmo tempo estar feliz comigo mesmo, né?". E aí é a hora que você tem que olhar, voltar para sua essência. Espera aí, em alguns momentos, se você entender que a tua essência, a tua vocação, aquilo que brilha teus olhos, está distante do que aquele mundo que você está vivendo está te oferecendo, é hora de tomar uma decisão difícil, né? Eu acho que eu vou ter que e isso está acontecendo e pipocando para todo lado, né? Ao mesmo tempo que novas funções são inventadas, como a gente tem aquele jargão, né, que diz que daqui 5 anos 50% das novas funções não existem hoje, né, dada a velocidade que está. Então é melhor você estar preparado, né, de uma maneira mais ampla e aberto às oportunidades, aberto ao conhecimento, e não ficar tão preso, né, tão preso àquilo que aquela demanda atual te exige. Então, esse equilíbrio, de novo, é um paradoxo, é um equilíbrio dinâmico em que você vai olhar as oportunidades que vão estar na frente, que você não sabe quais são, e se preparar hoje. Se preparar hoje como? Se aprofundando em si mesmo, olhando aquilo que você gosta e se direcionando, né? Estudando, abrindo outras maneiras de outros cursos fora, né? Hoje está muito fácil
da gente poder ter acesso a esses cursos, a outras universidades, né. No passado, por exemplo, eu fiz cursos fora do Brasil várias vezes, em universidades fora do Brasil, e tinha que desembolsar 10, 15 mil dólares para fazer isso, né. Hoje, acabei de fazer um curso na Columbia University, né, na Columbia Business School, sobre estratégias de negócios digitais, com $1.500, né, e praticamente sem ter que me deslocar, para o ensino à Hum. distância. Em 12 semanas eu adquiri um conhecimento muito interessante, que pude aplicar na prática, com, vantagens e desvantagens, tudo tem ônus e bônus, né, mas que você é capaz de antever o que pode acontecer daqui 5, 6 anos, né. Então acho que essa agilidade que você pergunta, né, como é que eu faço para poder me preparar, me reinventar, ela passa por isso, de você estar mais em paz consigo mesmo, estar voltado, aberto, conhecendo outras coisas, fazendo sinapses e, ao mesmo tempo, antevendo algumas coisas, estudando e lendo mais, enfim, fazendo networking, trocando ideia. Nós estamos conversando com o Vanderlei Passarella, que é conselheiro de empresas, mentor de executivos, autor também, ou no caso aqui, coautor do livro A Reinvenção da Empresa, projeto Ômega, da editora Évora. Digo coautor porque ele escreveu esse livro aqui juntamente com o Paulo Monteiro, que é esse livro que eu tenho em mãos. Perguntas de ouvintes. Começo pelo Alexandre Ferretti. Uhum. Ele gostaria de saber se os MBAs são atualmente uma forma eficiente para se preparar para as demandas do mercado de trabalho atualmente. Os MBAs não estariam defasados? Não seriam muito lentos como forma de aprendizado? Já que estamos falando de agilidade? Perfeito, eu acho que isso já o MBA virou um commodity, né. Antigamente você falava: "Eu vou fazer um MBA e vou me diferenciar", já não é um diferenciador, eu acho que todo mundo tem no seu currículo, no mundo corporativo, um MBA, uma pós-graduação, algo desse tipo. Então, quanto mais, tradicional esse MBA, né, tipo, tem até um livro que diz assim, né, "O que não se ensina em Harvard Business School", é um livro antigo, né, que você via o pessoal criticando os MBAs de Harvard, porque eles estavam tão focados em estudo de caso, eram 3 casos por dia, durante um ano. 3 casos por Hum. dia, 3 casos por dia. E aí tem aquela piadinha, você fala para um MBA desses, chega no mundo na empresa, no mundo corporativo, e ele fala: "Tá bom, me traz aí o caso para eu resolver", né. Coloca ele lá como gerente, diretor, fala: "Espera aí, não tem um caso aqui para você resolver, a empresa está rodando, está acontecendo isso, isso, aquilo". Então é preciso algo diferente, é preciso a criatividade, é preciso sair, perguntar para as pessoas, entender o que está acontecendo, onde estão os problemas, onde estão as oportunidades. E um MBA, muitas vezes, tradicional, ele não vai te dar essa abertura. Então, eu concordo com o Alexandre, eu acho que tem outros componentes. O MBA talvez ainda continue sendo uma condição necessária, mas não suficiente. Ela te dá um currículo, te dá uma base, alguns estudos tradicionais, mas é preciso buscar outras coisas, principalmente no campo atitudinal, né, que é o que ele acabou de falar. Será que isso não está defasado? Sim, é preciso outras atitudes, né, essa abertura, essa capacidade de se reinventar, de olhar para si, repensar, ver essência, ver valor. O Christian pergunta o seguinte: você disse agora há pouco que as pessoas não devem mais ser apenas especialistas em determinados temas. Diante disso, faz sentido fazer cursos técnicos? Então, faz sentido num universo limitado, né, se eu tiver que atuar numa função ainda extremamente técnica, faz sentido você adquirir um conhecimento especialista daquilo, mas aquilo vai te limitar. Se você parar naquilo, naquele conhecimento técnico, naquele curso, você vai estar, numa fronteira, né, numa camisa de força que te coloca a executar aquilo que você aprendeu. Eu acho que o curso técnico ainda é necessário, porque você tem várias funções técnicas, mas se você quiser evoluir, se você quiser abrir outros horizontes, é preciso complementar aquilo com uma série de outras coisas, de outros conhecimentos, até conhecimentos que não são tradicionais, como história, geografia, ecologia, conhecimentos novos, como a biomimética, que eu acabei de falar agora, onde você vai se comparar com o que a natureza consegue produzir, enfim, é preciso fazer essas correlações, e isso vai te dar abertura para você estar preparado para as novas funções que vão acontecer, né? Essas novas funções vão demandar outras habilidades e vão demandar determinadas atitudes que você vai conseguindo agora. Limitado pelo ensino técnico, você não vai ter essa capacidade, essa amplitude. A Jaqueline pergunta se você se reinventou. Com certeza, eu muito boa pergunta, Jaqueline, obrigado aí pela oportunidade de estar falando sobre isso. Eu me reinventei, eu fui executivo durante 30 anos, fui presidente de 3 grandes empresas,
em algum momento na minha carreira, até por circunstâncias, né, eu fui forçado a repensar o que eu estava fazendo. E aí eu me reinventei numa carreira muito mais voltada hoje de 5 anos para cá, para ser conselheiro, o que demanda outros tipos de atitude. Por exemplo, um executivo, por mais participativo que ele toma decisões, ele reúne sua equipe, discute as coisas, tal, mas no final ele tem a última palavra, né, de uma forma participativa. Um conselheiro de empresas, apesar de estar no conselho de administração, ter que tomar decisões, ele não toma decisão sozinho nunca. Ele tem que estar realmente num processo de chocar ideias, num processo de fazer confrontações e exercer o contraditório, e assim o grupo em conjunto toma uma decisão. Então isso é uma diferença muito grande de atitude, né. Então eu tive que me reinventar, e nas primeiras reuniões de conselho que eu participei, já há algum tempo atrás, eu comecei a pensar: "Espera aí, como é que eu me comporto aqui?", né. E isso me levou a uma reflexão: "Espera aí, eu preciso aprender mais sobre reuniões produtivas, eu preciso aprender mais como exercer a crítica ao outro sem ofendê-lo", né, que é uma característica até do brasileiro. O brasileiro, ele não gosta muito de ser confrontado, né, ele gosta mais de tapinha nas costas: "Você é meu amigo, vamos lá, vamos tomar um café, uma cerveja", e no final das contas isso não é produtivo para um tipo de atividade que eu exerço hoje. É importante exercer o contraditório, chocar, sem ferir suscetibilidades, né. Então, sim, eu me reinventei e continuo me reinventando, porque eu pretendo trabalhar ainda muitos anos pela frente. Bom, idade você tem para trabalhar muitos anos pela frente, com certeza. Agora é o seguinte, e desejo também, ficou muito claro aqui nessa sua resposta. Você falou aí em líder. Aham. Os líderes contemporâneos claramente têm de ser diferentes para que se consiga sobreviver neste cenário. Uhum. Que tipo de liderança é essa que o novo mundo espera? Eu acho que ela é uma liderança que se coloca como facilitadora. Eu não vejo mais, né, no mundo do futuro, esse líder que ele era extremamente, autoritário, que puxava a coisa, tal. É muito mais um líder que empurra, que está por baixo, né, ajudando a alavancar as coisas, do que esse líder, que vinha por cima, autoritário. Então, acho que, primeiro, a demanda desse novo líder é aquela pessoa capaz de criar uma equipe que se autolidera, né. Obviamente exercendo uma facilitação, tendo uma experiência, tendo uma capacidade de congregar pessoas, que é uma habilidade extremamente necessária e eu diria até que rara, né, a capacidade de fazer com que as pessoas trabalhem juntas, se entendam, resolvam conflitos, né. Então, eu acho que esse novo líder, ele passa muito mais por esse âmbito de capacitações humanas do que propriamente capacitações técnicas, né. Então ele tem uma nova forma de se colocar. E ele vai ser capaz, de gerar na sua equipe, despertar em outras pessoas, essa mesma capacidade de liderar. Se ele não tiver lá em algum momento, alguém assume, né. É como aquela corrida de patos, né, que um está sempre na frente tomando o vento contra, mas facilitando para os outros, e em algum momento troca o pássaro, né, vai um outro pato para frente. Então acho que isso eu acho que é a demanda que vai precisar no futuro. O mundo muda rápido, e as coisas estão evoluindo também com muita rapidez, as transformações, é preciso ter um grupo que se autolidere e que tenha vários líderes em conjunto. Porque no livro você, quando fala em liderança, tem um capítulo em que você diz assim: tão falada e tão em falta. Por isso, porque eu acho que a gente tem inúmeros cursos, inúmeros livros de liderança, né, e aliás, fazendo crédito a esse capítulo ao Paulo Monteiro, meu parceiro, né, que foi ele que escreveu esse capítulo, mas a gente sempre trocou ideia sobre isso. Acho que esse é muito falada, porque está em todo canto, mas ao mesmo tempo está em falta, porque a gente não consegue enxergar ainda, né, em quantidade suficiente, esse novo líder que eu te passei rapidamente, esse perfil, né. Hum. Então por isso que eu acho que é falado em falta. Tá certo. Olha aqui, ó, Marina Vecchio escreve para cá e ela quer falar sobre as transformações em setores conservadores. No caso, ela coloca já entre parênteses como a construção civil. Faz um comentário inicial dizendo que é arquiteta e atua no setor, vê uma grande resistência, dificuldade das construtoras, incorporadoras para adotar novas soluções de arquitetura sustentável, etc. Aí Uhum. vai para a pergunta. Sim. É sabido que alguns setores são originalmente mais conservadores. No caso de empresas já estruturadas, com seus valores e cultura condizentes com o setor conservador, e também já enraizados entre os colaboradores, como você vê a possibilidade de iniciar mudanças para acompanhar as revoluções do mundo?
De fato, o John Kenneth Galbraith, né, um famoso economista canadense, ele dizia assim, que uma revolução nada mais é do que um chute numa porta já podre, né. Uhum. Então, quando ele diz isso, ele fala: "É preciso ter algumas condições de contorno que vão levar a isso". Eh, as empresas vão mudar, e eu acho que isso a pergunta é muito pertinente, quando elas perceberem no contorno que essa forma tradicional já não responde. E o mundo das startups está fazendo tanto sucesso, né? Hoje eu participo de um conselho de uma empresa que trabalha com equity crowdfunding. O que ela faz? Ela ajuda as startups a se financiar através de equity, né? Regulamentado pela CVM, etc. e tal. Por quê? Porque está abrindo um mercado tão grande para as startups, que elas vêm com inovações tão grandes, que elas estão ruindo, né, elas estão fazendo aquele movimento de disruptura, palavra também muito usada hoje, né, nesses negócios tão tradicionais. Então, na medida em que as demandas mudam, essas empresas vão ser obrigadas, né, mesmo aquelas que estão muito arraigadas numa cultura muito forte, que veio de um fundador, que veio de um paradigma que foi válido no passado e que não é mais, elas vão ter que começar a mudar. Então, não espere sua empresa mudar para você mudar. Eu acho que isso é uma das coisas que eu coloco para os executivos que eu ajudo aí a repensar suas carreiras, né. Eu acho que você tem que começar agora, pensando que, de repente, daqui 5, 10 anos, essa própria empresa que você está hoje tão sólida pode estar mudando. Você está dizendo assim para ela: seja você a transformadora nesse mercado conservador? Com certeza, seja você o agente da sua própria transformação, né, e se prepare para um mundo novo, porque ele está vindo. Você diz que é preciso extrair aprendizado de todas as experiências. Isso significa que o que eu estou fazendo hoje na minha empresa, mesmo que eu a considere conservadora, mesmo que eu a considere ainda atrasada em relação a competidores, é um aprendizado para a minha carreira? Sem dúvida nenhuma, acho que tudo é válido, né? Como dizia Fernando Pessoa, tudo vale a pena se a alma não é pequena, né? Então acho que isso é muito válido, sim. Tudo que você está fazendo hoje, se você encarar com seriedade, se você encarar com algo que vai te trazer um engrandecimento, você retira isso da sua experiência, né? Agora, não se limite a isso, esse aqui é o ponto, né? Você está tendo aquela experiência, mas abra a cabeça, converse com outros para ver outras Porque eu coisas. fico pensando o seguinte: eu tenho é que ter consciência de que eu posso tirar algum ensinamento do que está acontecendo comigo agora. Porque se eu não tiver essa consciência, se eu não refletir sobre o que eu estou fazendo, viro tudo mecanizado, eu nem percebo que ali tem uma riqueza, pelo menos para eu usar como experiência quando eu for para uma outra empresa, para um outro mercado. Isso mesmo, muito obrigado aí pelo apoio. Acho que esse é o ponto, é você, tá fazendo, mas está refletindo, né, a ideia de que o fazer pelo fazer, sem ter um processo de você parar, contemplar, entender, refletir, pausar, agregar experiências, ele vai ser pequeno, né. Se você pode engrandecer qualquer coisa, você pode você pode estar fazendo um cafezinho, pode estar simplesmente arrumando o chão, mas aquilo vai, se você fizer com amor, fizer com profundidade, pensando como é que eu posso fazer melhor, você certamente vai ganhar insights que outros que estão fazendo de uma forma automática não vão ganhar, né. Então tudo é importante você parar e refletir. E na sequência você comenta que só refletir não é suficiente, é preciso que a reflexão se transforme num hábito. É isso? A gente consegue transformar a reflexão num hábito? É um passo, né, eu acho que o hábito ele vem primeiro da tua forma de pensar, né, tudo nasce no teu pensamento. Se você cria determinados padrões, né, mentais de como que as coisas são, e você repete esse padrão mental um número suficiente de vezes, aquilo vira um hábito, né, o hábito e aí o hábito faz um monge. Já diz o Já diz o ditado, já ditado. diz o ditado. Agora vem cá, você é mentor de executivos. Sim. O que que os executivos mais reclamam para você? Eu tento encontrar solução. Acho que o que eles mais reclamam hoje é dessa aridez do mundo executivo, do mundo corporativo, né. Essa aridez, e nesses últimos 4 anos eu ajudei aí 150 executivos a repensarem suas carreiras, a montarem novos negócios, criarem startups, enfim, a se reposicionarem no mercado. E acho que um ponto comum deles é: eu estou estressado, eu estou cansado, né, eu não esse trabalho de muita meta, muito atingir objetivo de uma forma rude, né. Eu particularmente acho que meta e objetivo é muito importante. A gente tem que ter meta e objetivo, mas não ficar aquilo, trabalhar aquilo de uma maneira psicótica, né, que eu acho que isso
acaba sendo um ponto comum, né, nas reclamações. As empresas estão trabalhando isso de uma forma muito psicótica, né, e não tentando fazer do objetivo da meta algo que dê um direcionamento, que te dê um norte, que te ajude a trazer resultado. Então eles estão cansados disso. E, por outro lado, um segundo ponto que eles colocam é o equilíbrio entre vida pessoal e trabalho e tal. Muitas vezes, quando um executivo perde o emprego, ele parece que perdeu a sua própria personalidade, né. Eu tive casos, assim, de alguns executivos que iriam fazer algumas poucas sessões comigo, acabaram ficando muitas sessões, porque começaram a questionar a si mesmo: "Quem sou eu? Cadê meu sobrenome? O que que eu devo E fazer?". aí, o que que você faz para ajudar o cara que tem todas essas preocupações? Tento a ajuda de uma psicóloga, um psicólogo, né, primeiro, né. Aham. Não, sem brincadeira, acho que a gente tenta mostrar de que há vida fora do aquário, né. Então, você tem uma vida ampla e você pode fazer inúmeras coisas, O teu trabalho é ajudar essa pessoa a enxergar tudo isso. ajudar a enxergar tudo isso, ajudar a ver alternativas, a colocar na mesa, né, alternativas, trabalhar juntos para criar alternativas, acho que isso é o ponto. Ricardo, que nos acompanha aqui, tem 17 anos e eu fecho essa nossa conversa com a pergunta dele. Se ele tiver que pensar em iniciar uma carreira, qual é o melhor caminho? Qual é a melhor faculdade? Qual é o melhor curso mais adaptado hoje às transformações que o mundo terá logo ali na frente? Poxa, A Ricardo, preocupação que ele é deve ter aqui é a seguinte: eu faço o que nesse momento? Qual curso? Eu sigo se daqui a pouco esse emprego não vai existir mais, esse conhecimento não vai ser mais necessário. Mas alguma coisa ele vai ter que fazer. eu acho que não dá para ter uma resposta, né, eu acho que primeiro, tenta a minha colocação para você, cara, primeiro tenta olhar um pouco aquilo que brilha teus olhos. O que que é algo que hoje eu gosto de fazer, etc e tal, e vai mergulhar nisso. Nem que depois que você termine, né, você fale: "Não, espera aí, agora eu vou esse conhecimento foi útil, né", naquela ideia de que tudo tem um aprendizado, tudo traz uma experiência, foi útil, mas agora eu vou redirecionar para outra coisa. Eu mesmo sou um exemplo disso, eu sou engenheiro mecânico de formação, me formei aqui na Politécnica, na USP, e exerci a minha carreira de engenheiro mecânico por 6 meses, depois mudei. Então Tá certo. Ó, só para fechar aqui, a Marina Vecchio escreveu de novo, depois da resposta que você deu para ela sobre a transformação em mercados conservadores. E ela diz o seguinte: foi um reforço para o que eu estou fazendo, me preparando para buscar conhecimentos e capacitação em mercados fora, para voltar e tentar contribuir para a força dessa mudança aqui no Brasil. É a mensagem da Marina Vecchio que assim fecha essa reflexão com a gente. Legal, né? legal, ótimo, Marina, obrigado. Vanderlei Passarella, quero agradecer sua gentileza de ter conversado conosco, compartilhado parte desse seu conhecimento com os nossos ouvintes aqui no Mundo Corporativo. Muito obrigado. Obrigado a você, Milton, foi um grande prazer. Vanderlei Passarella, que é conselheiro de empresas, mentor de executivos, coautor deste livro aqui, ó, A Reinvenção da Empresa, Projeto Ômega, editora Évora, livro que ele escreveu com o Paulo Monteiro, e que tem muito mais conhecimento aqui também registrado. Meu convite. Bom, primeiro meu agradecimento a você que participou. E o meu convite é o seguinte: pegue o seu conhecimento e compartilhe com outras pessoas. Um ambiente para isso? Nós temos um grupo de discussões lá no LinkedIn. Mundo Corporativo da CBN. Busca lá. Faz a inscrição, é de graça, coloca seu nome lá, seu nome vai ser autorizado imediatamente e você passa a participar desse grupo, levando o seu conhecimento àquelas pessoas e, claro, absorvendo o conhecimento dos outros. Se a vida é um laboratório, como o Vanderlei disse aqui, vamos aproveitar esses laboratórios que estão à nossa disposição. Muito obrigado pela sua participação. Até o próximo capítulo do Mundo Corporativo.